E hoje eu estou querendo trazer um tema de reflexão que é a sabedoria e também a nossa comunicação, porque uma coisa está atrelada à outra, uma comunicação consciente e a sabedoria. E então, a sabedoria na comunicação consciente e a comunicação consciente despertando e abrindo espaço para a sabedoria. É muito comum, eu creio que se a gente fosse fazer uma piadinha sobre os temas de terapia, a maioria dos temas, todo mundo já passou por algum momento em que se sente com algum problema nas relações interpessoais. E ainda, colocando ainda uma porcentagem fictícia, né, porque não tem essa estatística de ver mesmo, mas assim, falando por alto, muito possivelmente quase os problemas de relacionamentos, eles têm questões em relação à comunicação. E um dos compromissos toltecas é a impecabilidade no uso da palavra. Mas apesar da gente ter falado sobre isso, eu retomo esse assunto da consciência na comunicação, porque isto é um assunto de muita inconsciência. Até mesmo para as pessoas que se trabalham, que têm ali um propósito de autoconhecimento, que buscam se observar, existe uma falta de consciência no uso da palavra. Isso é cultural. Esta maneira como as pessoas falam, sem consciência, é tão cultural que não existe na prática da educação familiar um olhar realmente sério para essa questão da comunicação não violenta e da sabedoria, da busca da sabedoria, do silêncio, de buscar diminuir o impulso na comunicação. Quando eu falo de comunicação consciente, lógico, eu estou dizendo o oposto de uma comunicação inconsciente. E as pessoas, de uma maneira geral, têm essa inconsciência. Isso já é até estudado, que as pessoas não têm consciência do seu tom de voz, que ele vem de uma forma muito inconsciente, não têm clareza do impacto da sua fala nos outros, não tem clareza. Eu vejo isso na terapia, assim, constantemente. Às vezes uma pessoa é grossa, sem educação, no tom de voz, na forma de colocar, mas ela não percebe dentro dela uma intenção de ofender, de gritar, não tem ali uma raiva exatamente quando você está falando de uma determinada maneira. Então ali a fala sai de um jeito agressivo, grosseiro, mas como a pessoa não percebe dentro dela uma intenção deliberada de agredir ou de falar alguma coisa negativa de destruição do outro, então ela não percebe que a maneira de falar impacta. Por quê? Ela olha só aqui dentro e fala assim, não estou com raiva dessa pessoa, mas ela não consegue perceber o impacto da forma de falar que causa no outro, não consegue perceber o impacto que causa na outra pessoa. Isso é motivo de muito problema nas relações, mas é muito problema nas relações. E fica ali uma teimosia, muitas vezes, não, mas eu não disse com essa intenção. E é essa a falta de clareza que as pessoas têm. Não, eu não disse com a intenção, não estou dizendo, não estamos aqui analisando a sua intenção, mas a sua intenção, o outro não tem jeito de ter bola de cristal. Então, o outro ele não pode adivinhar a sua intenção. Então, ali há uma falta de clareza, de fato, na intenção e de comunicar corretamente a intenção. E o resultado é que o outro não percebe a intenção, e ele percebe a forma como foi falado, o tom de voz e a maneira. Os estudos de comunicação, eles mostram que o tom de voz e a postura corporal, eles comunicam 70% da comunicação. Eles têm 70% daquilo que é percebido pelo outro tem a ver com o seu tom de voz e com a sua postura corporal.
E só 30% tem a ver com o conteúdo do que você está dizendo. Ou seja, isso é bem tranquilo de você perceber isso, assim, se você observar, você vai perceber isso claramente numa comunicação, por exemplo, com animais e com crianças. Então, a criança, ela não entende o seu conteúdo, uma criança pequenininha não entende o conteúdo, ela nem sabe a língua, ela está aprendendo a língua. Então, a comunicação que se dá com a criança é através do tom de voz e da postura corporal. Aos poucos, ela assimila o conteúdo, à medida que ela vai aprendendo a língua. Então, você vê a postura do outro, você vê o tom de voz e sente que aquele tom de voz ele pode ser acolhedor ou ele pode ser agressivo, ele pode ser tenso, pesado. Então, poucas pessoas se dão conta de que o tom de voz e a postura corporal de uma pessoa, eles são responsáveis por um peso na relação e até nos ambientes. Então, um peso energético, um peso. Então, tem pessoas que estão com um tom de voz e uma postura corporal tão pesados, tão cortantes, tão inquisidores, tão é, intimidadores, tão acusativos, que mesmo que a pessoa não fale nada, ou fale pouco, você sente uma retração e cria ali uma dificuldade na comunicação. Então, a postura, e aí eu gosto muito da Profecia Celestina, aquele livro lá antigo, antiquíssimo, que eu já falei dele aqui algumas vezes, mas é um livro que, apesar de ser tão antigo, é um livro, assim, para quem está iniciando nessas questões mais da espiritualidade, da energia, e perceber toda essa questão da sincronicidade, da comunicação, esse livro, ele tem um resumo perfeito do que a gente precisa observar. E é um livro fácil de ler, um livro que conta os ensinamentos na forma de uma história, de uma espécie de uma situação. Então, essa questão é bem colocada lá, da maneira como a pessoa energeticamente se coloca. Então, aqui, quando eu estou falando do tom de voz e da postura corporal, eu estou destrinchando uma questão que tem a ver com a energia da pessoa, com a energia que é colocada na relação. E lá na Profecia Celestina ele fala isso muito claro. Então, a postura da pessoa, ela é intimidadora, ou a postura da pessoa, ela é retraída. Então, como você coloca, ou questionadora. Então, se você tem uma postura questionadora, você vai ter um resultado ali que vai provocar no outro um tipo de reação. Então, ou se você é uma pessoa que tem uma postura e um tom de voz agressivo, mesmo que você não esteja reconhecendo que ali tem uma agressão, o resultado é que o outro entende isso dessa maneira, ele lê o campo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma atitude, ele fala de 4 estilos de energia, de colocação energética. Então, ele ultrapassa a questão da fala, na comunicação, e traz a questão dessa sensação energética que você tem do outro. Então, quando uma pessoa ele é questionadora, ele tem uma energia de questionar, ele tende a fazer questionamentos para o outro. Mas e isso? E aquilo? Não sei o quê. Então, atitude na comunicação é questionadora. E aí, isso gera na outra pessoa uma sensação de uma reação inconsciente, tudo muito inconsciente, muitas vezes, de distanciamento, de proteção, porque o outro não para de me questionar que eu estou fazendo alguma coisa errada, tipo isso. Então, ele leva essas questões a essa reflexão e coloca as pessoas para observarem como é a sua atitude, o seu padrão, que tende a acontecer nas suas relações. Você tende a passar dessa maneira a sua fala.
a sua presença, é quase uma presença, é uma presença. Não é só a fala, é isso que também os estudiosos de comunicação, que nem tem esse lado místico, e que nem está trabalhando essa questão do místico, lá em Ribeiro, por exemplo, antigamente ele dava cursos de oratória, não sei se você lembra, e ele falava muito disso. Então, nos livros de comunicação, se fala isso, que 70% da comunicação vem de postura e tom de voz. A postura da pessoa, como ele chega, como ele está, como a maneira como ele chega corporalmente, cria uma impressão. E o tom de voz. Então, o que acontece? As pessoas têm muito pouca consciência do jeito que falam e, mais ainda, do impacto deste jeito no outro. E a justificativa sempre não, mas eu não estava com intenção de falar dessa maneira. Não estava com intenção, mas cuspiu para fora a sua energia. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Uma pessoa chega, bom dia, aberto, e o outro responde assim, bom dia. E aquele bom dia seco, aquela coisa seca. E aí, mas hoje eu amanheci com mau humor, não estou querendo, não tenho que falar isso, mas isso cria um clima. Não tem nada a ver com o outro, mas cria um clima. Eu me lembro que no meu prédio onde eu moro, lá em Belo Horizonte, né, minha casa de Belo Horizonte, eu me lembro de uma vez que teve uma pessoa que eu encontrei no elevador, que estava subindo no elevador, ou descendo, não lembro mais, mas nem era morador, mas subiu com uma cara tão assim de não me olhe, que eu me lembro que eu fiquei constrangida, né, no meu prédio, fiquei constrangida. Falei, será que eu falo bom dia? Será que eu falo boa tarde? Porque ali tinha um campo, já falando assim, não converse comigo, não me dê bom dia, não fale nada. Então, o que as pessoas não percebem é que o campo, essa informação está no campo relacional e isto é lido. As pessoas leem o seu campo. E isto é tão fantástico da gente perceber e tomar consciência que quando a pessoa vai pela primeira vez no trabalho de constelação familiar, ela choca. Ela choca. Ela acha que é mediunidade, que ali tem alguma incorporação de algum espírito, que as pessoas fazem essa leitura às vezes, por não entender essa dinâmica que é o campo. Então, é tão impressionante isso que quando você, nos cursos, aqui tem curso, quando nós estávamos ainda com os trabalhos presenciais, tinha curso de formação de constelação familiar. Agora não está tendo, presencial. Então, veja bem, o que acontece? É porque quando você está nas primeiras aulas e você faz, por exemplo, um exercício que você pode fazer na sua casa, você pode fazer e ver como isso acontece. Então, você pega um papel e coloca ali uma informação qualquer, fulano de tal, é nome de alguém, pai, mãe, e sorteia isso. Nos meus trabalhos presenciais de Mahalila, as pessoas têm essa percepção, porque eu trabalho no curso de formação presencial, tem essa oportunidade das pessoas se trabalharem e ter alguma vivência de constelação. Então, quando você coloca ali pai ou mãe, a pessoa não sabe nada de quem é o pai ou a mãe do outro. Você não sabe, você é uma pessoa que você nem conhece. Mas você representa com uma clareza esse pai e essa mãe. Representa. E que informação, de onde veio essa informação? É telepatia? Não. A informação está no campo e a gente precisa compreender que nós colocamos informação no campo que o outro lê. Mas como ele também não lê conscientemente, ele atua. Então, ele lê inconsciente. E aí que está o grande problema da comunicação. Por quê? Nós não temos consciência do que falamos, nós não temos consciência do tom de voz que colocamos, nem da postura corporal, não temos consciência do como isso está impactando a outra pessoa. Aí vira uma bagunça, vira uma confusão em relação à comunicação. Então, à medida, e é tão inconsciente essa história, que talvez você precise, inclusive,
de pedir a alguém, de fazer assim, olha, eu acho isso extremamente educativo, e eficaz, e também de ajuda no trabalho, de pedir a uma pessoa que convive com você, um amigo, seu companheiro, sua companheira, desde que você não está brigando com ele, né? Mas que comunique o momento onde a pessoa se sentiu mal na sua comunicação. O momento onde ela se sentiu assim, por exemplo, olha, nesse momento você foi sem educação, você foi grossa. Olha como você falou, ríspido. Olha o tom que você colocou. Olha a maneira como você disse. Então, se a gente tiver uma parceria de amigos mesmo que, que estão querendo se ajudar, você pode chegar para o outro e falar assim: você pode me comunicar a hora que eu fui sem educação, sem perceber? Você pode me indicar o momento em que você não gostou do jeito que eu falei? Então, porque o que acontece? As pessoas não falam, mas depois atuam, e depois brigam, ou reagem de uma determinada maneira. Então, é muito útil, e é muito importante isso. É muito importante adoçar as palavras. É muito importante trabalhar a comunicação. E isso tem também uma questão, como eu disse, muito cultural. Então, se você chega em determinados lugares, as pessoas falam muito alto, às vezes, e em outros países falam mais baixo. Então, uma pessoa que eu atendo que mora na Holanda, e ela falou que uma das coisas que ela precisou de aprender quando chegou lá foi falar mais baixo, porque lá as pessoas falam mais baixo. Então, os japoneses, eles têm uma preocupação muito grande, eles falam muito mais baixos do que nós brasileiros. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava num lugar e eu almoçava do lado, assim, tinha uma espécie de pensão. Não era um restaurante, era uma senhora que fazia almoço para várias pessoas, e tinha umas 12 pessoas que almoçavam lá nesse lugar, que eu também almoçava. E tinha mais ou menos São Paulo tem muito japonês. Então, naquele lugar onde eu almoçava, umas 10 japonesas e japoneses almoçavam lá. Então, era impressionante como eles falam mais baixo, que o tom de voz deles era baixo, eu ficava até achando engraçado. Porque eles sempre chegavam assim, falando mais baixinho, e todo mundo assim com uma cuidado na fala. E aí você vai ver que tem cidades que as pessoas falam muito alto, tem famílias que gritam, quase gritam. Não, mas é mais do que isso que eu estou dizendo. Tirando a questão cultural, de falar mais alto, falar mais baixo, mas existe ali uma falta de clareza e de consciência no tom que nós estamos passando para as pessoas, e na energia nossa colocada. E aí vale a pena ler lá a Profecia Celestina. Eu acho até que eu vou falar desses padrões que tem lá, porque vale muito a pena esse padrão colocado, mas agora eu não me lembro, porque eu tenho que lembrar do livro de novo, e falar desses padrões que eles colocam lá, e como é que eles geram ali, é, como eles geram ali uma reação nas outras pessoas. Então, como que você se comunica? Você está percebendo padrões repetidos de pessoas que falam que você está falando de determinada maneira, mas você não percebe? Ou que você não reconhece? Você percebe nas suas relações que existe um padrão de queixa entre você e a pessoa com que você se relaciona? Fulano está sempre falando desta maneira. Então, se você está reclamando constantemente de alguém na relação com você, observe-se qual é o lado seu nesta reclamação, porque ali está criando um looping de alguma questão repetitiva. Tem ali um looping de inconsciência. Todo loop começa, e toda vez que a gente está num loop de relacionamento com alguém, a tendência da pessoa é perceber como o lado de lá funciona, mas o lado de lá se encaixa em alguma coisa do lado de cá, senão não teria um padrão de repetição. Então,
É isso que é muito importante observar em padrões de repetição, de relação. Porque sempre tem o lado de lá, fazendo de uma determinada maneira, mas o lado de cá, ele se engata, é porque é uma engrenagem. Tem uma engrenagem que funciona dessa maneira. Então, alguém é agressivo, então tem alguém aqui passivo. Então, onde é que precisa mudar o padrão? E aí que muitas pessoas se iludem dizendo que esse padrão de repetição relacional, ele vai mudar na hora que o outro mudar. Não. Ele vai mudar na hora que o outro mudar, com certeza também, mas se é você que está incomodado, vai mudar também com você mudando um padrão seu que se encaixa no padrão de comunicação do outro. Eles são padrões encaixadinhos, encaixadinhos. Um é grosso e o outro responde de determinada maneira. Um projeta e o outro projeta também. Um aponta e o outro também aponta. Se você for ver, gravar uma conversa de alguém que está queixando do outro, você vai ver que ali tem um encaixe. E aonde que a pessoa não percebe é quem começa, porque já é um padrão de repetição, já é um loop. Então, esse loop, ele se repete. Então, quem começou? Um dia pode ser um que começou, o outro dia pode ser outro que começou, mas é ali um padrão que aquela relação viciou naquele drama, naquele looping. As nossas relações interpessoais, elas são muito importantes para uma harmonia familiar, uma harmonia das nossas relações no trabalho, das nossas relações afetivas, das nossas relações com os outros, com os nossos funcionários no trabalho. Então, isto determina muito da nossa qualidade, mas determina mais ainda, determina a nossa impecabilidade na palavra. Então, se a gente está procurando só trabalhar as relações aqui, nós precisamos de olhar, mas se a gente está procurando trabalhar também a nossa conexão com a nossa alma, a nossa sabedoria, nós precisamos aprender a usar esse chakra laríngeo. Este chakra laríngeo é fundamental e a gente esquece disso no nosso caminho de desenvolvimento de alma. Esses dois chakras, chakra do coração, chakra laríngeo, esse chakra ele é fundamental. Então, se a gente não trabalha esse laríngeo, o que vai acontecer? Nós vamos bloquear o nosso processo espiritual. Não vamos conseguir desenvolver uma sabedoria, uma conexão, porque nós estamos usando esse chakra laríngeo, que ele é um portal de conexão, de uma forma errada. Então, assim, a palavra, ela precisa ser olhada com outro olhar, com mais responsabilidade, com um compromisso realmente de trabalhar a comunicação. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Eu me lembro, já contei uma vez para vocês que, uma vez na minha vida, eu resolvi fazer silêncio para trabalhar a palavra, para trabalhar, fica de regime de silêncio, regime de boca fechada. E fazendo isso para ter consciência na palavra. De vez em quando, do mesmo jeito que a gente faz um jejum intermitente para limpar o corpo, para purificar o nosso corpo físico, faz um jejum só de sucos, ou faço o dia inteiro de jejum mesmo. Antigamente, eu me lembro que jejum era um valor que as igrejas davam. Na minha família, que era muito católica, eles falavam que na Páscoa, na Quaresma, a gente deveria fazer alguns jejuns. E quando eu detestava aquilo, porque eu não queria fazer jejum de jeito nenhum. Hoje, o jejum intermitente, ele para mim é excelente. Eu emagreci muito com jejum intermitente, uma época da minha vida, e ele promove uma purificação, corpo físico. Então, se o jejum, ele promove uma purificação no corpo físico, o jejum do laríngeo, ele promove uma purificação na nossa dinâmica de comunicação. Ele aumenta a nossa intuição, ele aumenta a sua capacidade de escutar. Além disso, mas eu não posso falar disso hoje, que já passou muito tempo, mas a segunda etapa dessa fala, se a gente não tem consciência na comunicação, nós temos muita dificuldade de fazer silêncio.
e dar a pausa necessária numa comunicação. Eu falo, o outro fala. Mas a nossa comunicação não é assim. A nossa comunicação é uma competição por fala, na maioria das vezes, pode observar. É como se o outro falasse, eu tenho que imediatamente rebater, eu não posso escutar, eu não posso relaxar na hora enquanto o outro está falando, não posso deixar aquela comunicação dele entre dentro de mim e ficamos competindo pelo poder, né, de essa aqui é a minha ideia, essa aqui é a minha, a outra não serve. Então aí nós vamos deteriorando a nossa comunicação e deteriorando esse chakra aqui, laríngeo, tornando esse chakra tornando a palavra menos impecável, né? Assim, a palavra deixa de ser impecável e esse chakra laríngeo começa a travar, ele começa a não fluir com o brilho que ele precisa ter para que a gente adquira essa capacidade de sabedoria, de conexão e até mesmo de abundância, porque aqui tem a ver com manifestação.